Voltamos com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora das origens das tensões no Oriente Médio, a ONU, as pressões das grandes potências. Eu estou aqui com Sidney Ferreira Leite, que é doutor em História Social pela USP. Professor Sidney, boa noite. Boa noite, grande prazer estar com você. Bom, vamos falar dessa história, né, que é um histórico de batalhas, de ocupações, de expulsões, de retomadas de terras, até quando houve a criação de Israel, mas houve também a formalização da autoridade palestina. Só que a gente não teve um cessar, de fato, dessa situação de conflito, né? Eu queria que o senhor contasse um pouquinho da origem desses movimentos. Denise, vamos fazer uma breve linha do tempo, tá? Aí eu uso como demarcação o final da Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial desaparece o Império Otomano, que tinha o controle do que hoje a gente chama de Palestina. Tá? Então você teve um vazio ali da governança da Palestina. Durante a Primeira Guerra, os ingleses prometeram aos líderes árabes, né, que permitiriam que após a guerra, com o fim do Império Otomano, nascessem ali estados nacionais soberanos e independentes. Mas eles não fizeram isso. É a chamada Grande Traição. A Inglaterra e a França ocupam a Palestina e ficarão lá até os anos 40. Nesse intervalo de tempo, há um estímulo, especialmente do governo inglês, para uma forte imigração de judeus na Europa, no leste europeu, em direção à Palestina. Aumenta muito o número da população judaica na Palestina. Então, estamos falando da década de 20, da década de 30. Ali nós já temos grandes embates que vão se acumular e eclodem, né, exatamente depois que a ONU, numa sessão até presidida por um brasileiro, o Oswaldo Aranha, né, cria 2 estados, sem o apoio, sem o consenso dos países árabes. O Estado de Israel e o Estado árabe palestino. Ali a gente tem a Primeira Grande Guerra. Né? E a Palestina, o Estado palestino, nem chega a existir, porque ele é ocupado em grande parte pelo avanço de Israel e também de outros países árabes. Era um território, não era efetivamente um Estado? Não era um Estado. Por exemplo, o Egito, nessa guerra, ele vai ocupar a faixa de Gaza e vai ficar ali até 1967, até a Guerra dos 6 Dias, quando Israel conquista vários territórios, é uma grande vitória de Israel, conquista as colinas de Golã, conquista Jerusalém, né, Jerusalém Oriental, e também a faixa de Gaza, e vai ficar ali até 2005, não é, com o domínio da faixa de Gaza. O que se viu foi a Palestina, a faixa de Gaza encolhendo. Israel avançou muito e com uma condição bélica muito forte também, e teve sucessivas guerras contra outros países, e que Israel também conseguiu fortalecer mais o espaço dele. Agora, eu queria que o senhor explicasse essa questão dos palestinos, porque tem a Cisjordânia, em que há moradores de Israel, não é? Tem colônias de Israel lá, a autoridade palestina, e nós temos a faixa de Gaza, que tem um governo do Hamas. E Hamas que surgiu do que era um grupo sunita, não é? Então, que odeia os judeus e quer que eles acabem com o Estado de Israel, quer acabar efetivamente com o Estado de Israel. Então, como é que fica essa região, a Cisjordânia, a faixa de Gaza e a posição de Israel entre isso? Essa pergunta é excelente e nós podemos esclarecer algo que me parece que não está claro para os espectadores, para os ouvintes, de um modo geral, para a sociedade brasileira, quando se defende 2 estados para 2 nações, que é a resolução da ONU desde 48. Porém, em 67, como você falou muito bem, Israel se expandiu e ocupou praticamente, né, 80% da Palestina. E o território da Palestina, da autoridade palestina, ele não é contínuo, ele se dividiu. Gaza está aqui e um pouco acima, no meio Israel, né, um trecho do território de Israel, está a Cisjordânia. Mas o caso ainda é mais dramático, porque a própria Cisjordânia ela é dividida em faixas, em que a soberania, em que o Estado, não é, palestino tem soberania plena, e em algumas faixas ele não tem soberania plena. Esse é um problema. O outro problema é que não é um território contínuo, e a faixa de Gaza ficou isolada. E aqui na faixa de Gaza, do Hamas, com o domínio do Hamas. Em 2005, quando é retomada, né, pelos palestinos,
nós temos, em 2006, eleições. O Hamas ganha as eleições parlamentares, mas ele expulsa a autoridade palestina e domina, dá um golpe e ocupa o governo da Palestina desde então, de uma forma arbitrária, de uma forma violenta. O Hamas nasce da Irmandade Muçulmana, né, que foi criada para expandir a fé muçulmana e para prestar serviços, políticas sociais. Né? E o Hamas, ele nasce dessa forma. Porém, na segunda intifada, na revolta, né, palestina contra Israel, o Hamas vai desenvolver um braço militar, não é, que vai assumir cada vez mais ações e práticas terroristas, muito por influência do Hezbollah, embora o Hezbollah seja xiita e o Hamas seja sunita, mas há uma identidade em relação ao inimigo comum, agora, que é Hamas, Israel. Exatamente. Agora, o Hamas ele tem muito mais objetivo de destruir Israel do que proteger a população da faixa de Gaza dos palestinos em si. A gente percebe, inclusive, pela atuação deles agora. Ele usa permanentemente como reféns toda a estrutura subterrânea, assumiu o governo, mas não se vê uma preocupação social porque os palestinos que moram lá já vivem em subcondições. Uhum. Sem dúvida. O Hamas pensa a Palestina como uma Palestina muçulmana. Né? Então, ele não pensa especificamente nos palestinos como uma nacionalidade, como um grupo étnico-cultural. Né? O objetivo do Hamas é, na Palestina, instituir, é o que eu chamo de utopia reversa, né? Um califado inspirado no califado de Maomé. Algo que o Estado Islâmico há pouco tempo fizera e foi desmontado, né, ali na fronteira entre a Síria e o Iraque. Né? Neste projeto, não há negociação diplomática, não há reconhecimento de Israel. O objetivo do Hamas é eliminar Israel como Estado nacional, soberano e independente e instituir ali uma república de origem islâmica, de fundamentação islâmica, de estrutura islâmica. Guardadas as devidas proporções, inspirado na experiência iraniana, por exemplo. E agora a gente tem uma falha muito grande da ONU em tentar encaminhar toda essa discussão. Ela já rejeitou várias propostas, a proposta da Rússia, a proposta dos Estados Unidos, a proposta do Brasil, que foi a mais bem recebida. O Brasil vai até apresentar uma nova proposta, talvez adequando os termos, que foi o que levou à rejeição por parte dos Estados Unidos, aliado de Israel. Mas o fato é que não tem qualquer ingerência na negociação para a libertação de reféns, para a liberação da população, inclusive de outros países que está lá na faixa de Gaza e não consegue sair, como é o caso dos brasileiros. Não é? Então, a ONU não tem capacidade de interferência nessa região, embora defenda dois estados. A ONU, de alguma forma, é responsável por essa configuração que está definida hoje, não é? Porque, ao deliberar sobre a criação de dois estados, sem a existência na base de um consenso entre os árabes, né, de alguma forma, abriu-se ali uma caixa de Pandora que liberou, né, toda essa fragilidade da paz na região. Né? A região, desde então, desde 48, ela tem momentos de paz, mas ela vive num estado permanente de guerra. Então, eu diria que hoje o poder de atuação da ONU, de intervir como ator relevante na região, é muito pequeno. Essas resoluções, elas podem ter um valor simbólico, mas o sentido prático, não é, de mudar a situação, até do ponto de vista político, social, não apenas bélico, é muito pequeno, não é? Então, a ONU, ela foi perdendo capacidade de influência. E, na verdade, hoje os atores locais são muito mais decisivos do que qualquer deliberação que a ONU venha a sistematizar para aquela região. Agora, Israel tem o estado dele, está se defendendo do ataque que sofreu por parte do Hamas. Agora, quando se fala num outro estado independente, como é que seria a configuração nessas condições que o senhor falou? Tem a faixa de Gaza e tem a faixa a Cisjordânia, também com palestinos. Então, onde seria esse território? Denise, eu gostaria muito de passar uma visão positiva para os nossos telespectadores, mas como historiador, como profissional de relações internacionais, eu tenho por base a realidade. Né? É muito difícil no curto e médio prazo, né, na configuração que temos hoje, da gente visualizar um cenário mais estável.
Tá? O fato é, e aí eu queria perseverar nessa argumentação, quando se fala em 2 estados para 2 nações, tem que se voltar àquela configuração anterior à Guerra dos 6 Dias, em que você tinha um território contínuo da Palestina e também um território contínuo, não é, com as suas respectivas soberanias para Israel. Tá? Mas este cenário hoje, principalmente numa aceitação de Israel, nessa configuração anterior a 67, eu diria que é impossível. O próprio Hamas também seria um empecilho nesse sentido, porque não concordaria com essa fusão, né, sem ter o total domínio político dessa área. Mas é isso, eu agradeço muito a participação e as explicações do professor Sidney Ferreira Leite, que é doutor em História Social pela USP. Obrigada, uma boa noite. Prazer. Com vocês.